Bom, boa noite a todos vocês. Obrigado pela oportunidade de estar fazendo essa palestra, esse bate-papo com vocês. O CREA, ele proporciona todas as associações, ele proporciona a oportunidade de fazer palestra, cursos, eventos em prol da sociedade e dos engenheiros. Então, no caso, nós, a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Monte Alto, está sempre fazendo alguma coisa para os associados, para a comunidade. E essa é mais uma. Então, aqui é um tema bastante polêmico, um negócio da hora, né, que é o gerenciamento de resíduo sólido. Vocês sabem que o resíduo sólido é um problema no mundo, não é só Monte Alto, todas as cidades. Então, eu vou trocar alguma ideia com vocês. Se precisar interromper, se vocês perguntar alguma coisa, pode perguntar. E eu quero passar algum conceito para aqueles que sabem, vai reforçar, e aqueles que não sabem, vai aprender. A definição, eu vou ler para vocês, isso aqui é uma definição de resíduo sólido. O CONAMA 307 fala que é provenientes de construção, reformas, reparos e demolições de obras da construção civil e os resultantes da preparação e da escavação de terreno. Agora já a lei 12.305/10, 2010, os gerados nas construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes de preparação e escavação de terrenos para obras civis. Essas são algumas definições que tem para resíduos. As cidades, elas vão crescendo. Toda cidade cresce. E você sabe que o crescimento urbano gera resíduo. Principalmente resíduo de construção civil. Fora resíduo orgânico, e as outras matérias-primas, mas o resíduo civil da construção civil é grande. E normalmente os entulhos da construção civil, eles causam um grande problema, porque vai para lugar errado, além de poluir, ele obstrui canaletas, bueiros e etc. Aqui eu fiz uma pergunta para reflexão. Em qual desses grupos que você participa? Então nós temos lá, empresa de construção civil. Quem é da construção civil? Quem é da mineração? Quem é do serviço? Tudo isso aqui polui. Tem resíduos sólidos. Serviços de... acho que é bom... serviço de transporte, de indústria, atividades agropecuárias e etc. Então, se olhar, todos nós poluímos, todos nós geramos resíduo, todos nós gera resíduo sólido. Você imagina uma cidade, todo mundo poluindo. Aí as prefeituras, elas têm já, conforme o nível de evolução, conforme o nível da cidade, ela já tem seus programas de gerenciamento de resíduo, ela participa ela faz um programa de gerenciamento de resíduo municipal e tem também os projetos de gerenciamento de resíduo, ela faz isso. E através desses projetos ela consegue, às vezes, subsídio do governo estadual, federal, para fazer. E nesses programas de gerenciamento de resíduo, ele gerencia e estuda os pequenos geradores de resíduo. Já nos projetos são para os grandes, mas todos são resíduos. Nós estamos falando agora do resíduo só da construção civil. O da construção civil, que é o maior, vocês vão ver mais para frente, mas esse resíduo aqui é o que está dando um grande problema no mundo, né? Temos aí os aterros, temos alguma área de destinação temporária, que vai lá o resíduo da construção, esse resíduo descartável, fica temporário ali, depois vai para outro lugar, vai para um outro aterro, para outro lugar, mas está ocupando espaço e está ali, está gerando. Tem a reciclagem e reutilização, tem alguns resíduos que dá para reciclar. E tem as exigências específicas e as normas. Tudo tem norma. O Brasil, ele é muito especialista em lei, tem normas, tem procedimento para tudo. O que falta é seguir. Que eu costumo falar, iniciativa tem bastante, falta acabativa. Então a gente tem tem tudo que falar, eu quero fazer, dá para fazer. Tem documentos, tem procedimentos, tem nomenclatura, tem o que você quiser fazer em qualquer coisa da parte de resíduos, você tem. Basta querer fazer. É difícil e é caro. Tem cidades, tem alguns lugares que tem até usinas de reciclagem. Tem gente que tem cidade que pega os entulhos, pedra, pedaço de tijolo, de telha, moe
e faz uma argamassa ou faz um concreto com aquilo, em vez de jogar fora. Você sabia que na Prefeitura de Monte Alto tem essa lei aqui? Interessante, nós estamos falando de resíduo, Monte Alto está dentro, está pensando nisso. Olha lá, vamos ler inteiro para entender. Ela dispõe dessa lei 2765, foi em 2011 que foi feita essa lei. Dispõe sobre o Código de Postura do município. Entre os pontos apresentados, consta que obras particulares no perímetro urbano não pode, as obras aqui dentro da cidade não podem, ó. Preparar ou depositar materiais de construção civil como concreto, argamassa nas ruas, calçadas ou passeios públicos. Então, você está andando, você vê que monte de areia, na calçada, você tem que desviar. Cheio, né? Não pode, mas não pode, mas tem que desviar. Você vê isso daí nas tijolos, você vê... E o modo correto de preparar esses materiais é em caixote de madeira, tapumes ou tabuados apropriado, mantendo livre pelo menos 2/3 da calçada, que é para a pessoa passar. Mas tem lugar que não passa, você tem que desviar, você tem que ir na rua. O preparo ou armazenamento inadequado de materiais de construção ocasiona diversos prejuízos, entre eles o dano ao asfalto. Outra preocupação é com bocas de lobo, que ficam cheias desses materiais ao serem levados pela água, quando não são levados até efluentes de rio. Então, a prefeitura aqui, ela cobra uma multa, a primeira vez, de R$500. E depois dobra essa reincidência. Mas o que precisa? Tem também ter denúncia. Você tem lá um cara, você passa numa rua e vê aquilo lá, sem contar que você vê o cara, o pedreiro, o pintor, lavando a lata de tinta. Nossa, isso aí me deixa nervoso. E aquilo vai para o rio. Ele lava a lata de tinta. É a calçada de todo mundo, a rua inteira. Então você vê, ó, a nossa cidade já tem o nome monte, né? Não precisa colaborar com mais um monte, né? De entulhos, né? Então, olha só. Olha o lixão. Então, a construção civil, ela gera uma porcentagem muito alta de resíduo. Olha só um aterro irregular, olha. Olha o que acontece. Quer dizer, além de poluir, ele causa acidentes, é um perigo. Olha só os entulhos e as caçambas como fica. Então, chega lá, tudo misturado, joga lá, vira aquilo. Quer dizer, é uma festa, né? A construção civil, ela impacta o meio ambiente. Vocês podem ver que o progresso do país, a construção civil vai bem e o país está indo bem. A coisa ficou arrochada, a construção civil para. Então, ela é um meio termômetro do progresso do país. Mas ela é a alavanca, né? Ela é a alavanca e é o que impacta todo o meio ambiente. E ele afeta toda a cadeia produtiva. Então, que gera resíduo, extração de materiais ou de matéria-prima, produção e transporte, para executar e para concluir uma obra, gera resíduo. Então, vocês podem observar que vai numa construção, você vê um monte de entulho. Essa construção aqui, o CREA fez o tipo de uma construção limpa. Aqui deve ter dado uma caçambinha de resíduo só, com não sei quantos mil metros de construção, 2, 3 mil metros de construção. Por quê? Usaram drywall, tudo, ferragem, montaram, já calcularam as tábuas, as placas já veio na medida. Agora, a construção não planejada é telha que quebra, corta telha, corta tijolo, joga cavaco para lá, joga cimento. Aí o cara passa o cimento, põe o cimento ou põe o argamassa para sentar, põe a mais, aí aperta o tijolo, cai a argamassa no chão, é aquele mundo que cai. Então é muita coisa que cai. Não tem uma máquina que faz aquilo na proporção certa. Você precisa pôr 2 centímetros de cimento, você põe 5, aí você aperta o tijolo, cai 3 ali. Então é assim. O ciclo, segundo essa lei, o ciclo de vida de um edifício, ele começa com o projeto, você vai lá, pega o engenheiro, você faz o projeto, estuda tudo. Só que o projeto tinha que ser não só o projeto estrutural, mas ter a planilha de custo, planilha de material, para ser tudo. Olha, precisa de todos esses detalhes para poder economizar. Nós temos aqui um software de planejamento hidráulico. Uma construção, o engenheiro civil faz uma casa, aí ele fala assim, aí você faz um projeto hidráulico. No projeto hidráulico,
vai aparecer lá, ó, você precisa comprar um cano de 3 polegadas, depois ele tem que ir para 2, depois para 1, para não dar perda de carga, alimentar tudo da mesma proporção, e você precisa tantos metros de cano, tantos cotovelos, tantos T, tantas curvas, tantos nipple. Então já sai os detalhamentos para você não perder. Hoje não. O pedreiro fala, acho que vou fazer rasgar a parede aqui, ele rasga meio torto, aí faltou meio metro de cano, ele compra mais uma barra, corta, depois corta um pedaço aqui e joga um pedacinho de cano daqui, pedacinho, tudo resíduo. Então não existe planejamento. E a obra, ela tem que ser, você tem que ficar um bom tempo projetando. Depois que você projetou, aí que você vai construir. Então nessa operação da construção, gera resíduo, mas se for planejado, gera menos. E aí, outra coisa que gera resíduo, reforma e demolição. Mas sai aquele mundo. Então você vê casas aí, caçamba e mais caçamba de lixo. Caçamba e mais caçamba. Então não tem um estudo, um planejamento. E engenheiro sabe fazer isso. Então cada dono, cada proprietário devia falar, eu quero uma planilha detalhada de material, eu vou comprar aquilo certo, para não ter gasto. Ó, como que você vai fazer? Uma vez eu falei falei até com a ministra do Meio Ambiente, eu fui passando por essas comissões da prefeitura, cheguei até em Brasília lá. E aí uma ideia que eu defendia, que eu não sei se isso foi implantado, era assim, a prefeitura só dá a licença de funcionamento de qualquer estabelecimento que usa óleo, se ele tiver o destino do óleo. Você vai montar uma indústria, você tem que falar para a CETESB, olha, a borra do alumínio vai para tal lugar, a sucata disso vai para tal lugar, você tem que pôr o destino do resíduo da indústria. Então, o cara que vai montar uma pastelaria, um restaurante, ele tem que falar, eu vou consumir, no meu projeto hoje está estimado 50 litros de óleo por dia. O óleo usado, o que eu vou fazer com ele? Vai ser entregue em tal lugar, isso documentado. Porque hoje não, joga tudo no esgoto, vai lavar, joga na pia. Porque, então, a prefeitura... Essa ideia chegou lá em cima, nessa comissão de meio ambiente em Brasília, quer dizer, era a reta final. Mas eu não vejo implantado em lugar nenhum. Deveria ser a prefeitura, olha, eu só dou licença se você me falar para onde vai o óleo usado. Só dou licença se você falar para o engenheiro, ó, você vai ter a licença para construir, vai ter a tua RT, você tem que assumir que não vai gerar resíduo. E o resíduo que gerar não vai ser jogado, vai ser direcionado certo, corretamente. Quer dizer, existe lei, existe tudo, mas não existe acabativa, tem a iniciativa só. Olha só, numa construção civil e meio ambiente, olha o aspecto da construção civil e o impacto que ela causa. Ó. O resíduo sólido e o resíduo líquido. O que ele causa? Contaminação e poluição do solo. É tinta que o pintor lavou a lata de tinta, é o óleo que jogou no chão, é o solvente e etc. E o resíduo sólido. Sem contar que às vezes, dependendo do lugar que ele está, já vai direto para o rio. Né? Recursos naturais renováveis. Ó. Quer dizer, se você pega aquela mininha lá, você soreia ela, você secou, você poluiu ela, além de você estragar a água, você vai deixar dela produzir. Dependendo da coisa, você soreia ela morre a mina. Então, quer dizer, é um recurso renovável, ele esgota o recurso natural e acabou a mina, acabou a água. Então a gente vê, começa a tirar todo, sorear, quantos riozinhos que a gente, quando era criança, via que era aquela mina. Eu lembro quando eu morava no sítio, eu tinha uma mina que era xodó meu, eu ia lá pôr a mão nela, naquele buraco, eu queria limpar a areia dela, porque ela jogava uma areia, assim, ficava sempre pondo a mão, e ela sempre jogando água. Abandonou, deixou nascer mato, deixou a coisa, pronto, acabou a mina. A emissão de gás, ó. Tudo que emite gás polui. Dependendo do gás, você está com um carro desregulado, quanto você polui? Você vai poluir no carro desregulado. Então, se você tiver o senso de poluição, você vai lá e regula o carro. Então, eu costumo falar, às vezes, quando eu vou falar com molecada de escola, eu pergunto, quem acha que não deve jogar o óleo na pia? Todo mundo levanta a mão. Não deve. Quem é que nunca jogou? Todo mundo fica quieto. Todo mundo jogou e todo mundo joga. Porque nós brasileiros, nós temos conhecimento, todos vocês têm conhecimento, mas não têm consciência. Vocês sabem que não deve, mas a consciência de não jogar não tem. É a mesma coisa. Você está no carro tomando um refrigerante, você joga a latinha
na rua. Acabou de tomar, joga na... Eu já vi, na rua do centro, aí no comércio, eu vi pessoas fazendo isso e joga, porque... Aí eu perguntei para uma senhora uma vez, ela falou assim, não, mas eu tenho que dar oportunidade para os garis, para eles poderem pegar isso aqui para reciclar, e se eu deixar aqui, eu falei, mas joga no outro lugar, né? Vai lá, põe no lugar que vai reciclar e leva lá para reciclagem. Outra coisa de poluição também é o ruído. Eu estou fazendo assim uma geral dos tipos de poluição, mas o ruído é um problema. Ele causa o ruído sonoro. Além de dar problema para o nosso tímpano, para a gente perder a audição, ele incomoda. Baixa a produção, irrita. Só que quem acostuma tanto com o resíduo, com o ruído sólido, ele vai ficando surdo, vai perdendo a audição e ele está achando que é normal. É igual o cara que não usa óculos e precisa usar. Então ele vai cada vez perdendo um pouco. Hoje ele enxerga, ele lê uma letra 10 metros, depois ele lê 8, depois ele está sempre... Ele fala, não, eu estou lendo. Mas quando ele vê, ele está lendo daqui e ali só. Ele não está mais o que ele lia lá na frente. Outra coisa na área minha. O uso inadequado de produto químico, além de contaminar as pessoas, contamina o solo. Então, produto químico é um problema. Mas não é só o produto químico. Qualquer coisa que você jogou causou desequilíbrio, você está causando problema. Olha só os números do consumo. Segundo aqui o Beltrame, em 2015 foi feito esse estudo. O mundo, 34% do consumo mundial de água usa na construção civil. 34% da água que usa na construção civil. É para lavar a betoneira, é para molhar o cimento, é para fazer argamassa, é para lavar o chão, é para não sei o que, e aquilo vai, né? Depois acaba a construção ficou bonita, piso bonito, aí a dona de casa lava o chão, empurra a sujeira, tudo com a água, com a mangueira também, né? Então, varre a calçada com a mangueira. Na construção e reforma de edifícios se produz anualmente 400 kg de entulho por pessoa. Então, isso, você imagina, se tiver 10 pessoas ali produzindo, vai quebrando, quebra um negócio, quebra outro. Então, esses são números, são estatísticas segundo esse estudo já feito. A construção civil gera de 35% a 40% de todo o resíduo produzido na atividade humana. Então, cada 100 kg que entra de resíduo numa cidade, 35 a 40 kg é gerado na construção civil. Então vocês olham os caminhões que a prefeitura pega de resíduo. 50% da energia elétrica e 20% do total da energia produzida no Brasil. A construção civil consome muita energia e se você pegar, ela não gera energia, ela só consome. E são máquinas pesadas, você pega uma betoneira, uma britadeira, pega até mesmo um compressor, né? Para gerar ar, para pintar, né? O compressor também. Então, tem consumos. Olha que número interessante aqui, ó. É a fonte da Ambrelp. A manutenção e operação é uma estimativa de geração de resíduo anual na construção civil. Olha, manutenção e operação na construção civil consome 15,59 bilhões por ano. Não é R$1.000, é bilhões por ano. Só em manutenção e operação. Resíduo sólido, olha quanto que produz aqui, ó, 70 milhões de toneladas por ano. Não é 1 tonelada e nem 1.000 toneladas, 70 milhões de toneladas por ano. Agora, vai para os lixões, ó. 28 mil milhões de toneladas vai para o lixão. Sobra 42 milhões de toneladas. Quer dizer, então, dessas 70, 40% está indo para os lixões. Sobra 42 milhões de toneladas que sobra que vai ao Deus dará. É para o fim da rua, é no canavial, é no bueiro, é não sei. Então, isso vai juntando. Então, eu conversei com o pessoal, estava numa reunião nacional da Câmara da Química, que tinha um pessoal lá do Nordeste que comentamos, até eles fizeram uma reportagem sobre o óleo do mar, aquele óleo que está aparecendo lá, aquele resíduo. Então aquilo é bastante. Ele falou, mas isso não é 1% do que o pessoal joga no mar de sujeira, que a própria cidade, o Estado não trata de resíduo, de plástico, de resíduo orgânico, de sujeira, de sanitário. Ele falou, então todo mundo fala daquilo, mas e o que joga lá? Ninguém fala.
fica quieto e joga tudo. Então ele falou, é insignificante do tanto que joga. Só que da Ibope dá o óleo, ó, aquele mundo de óleo. E é 700 toneladas ali. Olha que, mas aquilo aparece, o outro não aparece, né? Porque tem a tubulação que vai lá no meio do mar, né? Olha só, os investimentos necessários para consertar isso, até 2031, precisa de 11,6 bilhões em infraestrutura. Mais 15,59 bilhões para custear essa manutenção e a operação, que é aquilo lá de cima. Então você imagina aqui, ó, 11 mais 15 dá 26, 27, quase 27 bilhões para melhorar a situação até 2031. Mas precisa investir 11 milhões aqui em usina de reciclagem, o que fazer aquele resíduo, tudo dá jeito, tudo se aproveita. A lei de Lavoisier, assim, nada se transforma, nada se perde, tudo se transforma. Então, se você quiser, já existe estudo tecnológico para aproveitar tudo se aproveita. Olha o Brasil, quanto que ele investe, 2,2% do PIB para recuperação de resíduos. Uma composição média dos resíduos descartáveis. Olha aqui, ó. Material cerâmico, piso, azulejo, todas 31%. Concreto, você fala, nossa, concreto é bastante. O concreto não, ele gera bastante resíduo que o cara deixa caída. É a hora que ele está sentando tijolo, fazendo concreto, mas cai um pouquinho. Representa 4,2%. Mas o cerâmico, que é o tijolo que quebra, a telha que quebra, o piso que quebra, as coisas, é 36%. E os outros no mundo, que é as outras coisas, 0,2%. Então, olha a argamassa, 64%. É aquilo que eu falei para vocês. O cara prepara o cimento, a argamassa para sentar o tijolo ou sentar o azulejo, e vai lá, tá, joga aquela colherzada lá cheia, aí ele vem, aperta o tijolo, cai metade. Dá uma batidinha em cima. E ainda dá uma batidinha para ficar na mesma altura e cai metade. Então, não é uma máquina, é manual. E o manual depende da vontade e a força do cara. Olha lá, 40% de todo o resíduo gerado no país ainda é depositado em locais inadequados. 40% dos lixos, isso é Monte Alto, Taquaritinga, Ribeirão, São Paulo, 40% vai em lugar inadequado. Ó, e dá para acreditar que até 2014 tinha 1.559 municípios brasileiros que tinha lixões. Quer dizer, quantos municípios nós temos? 5 mil e pouco, né? Então, quantos municípios não tem lixão? Nem lugar para jogar o lixo. A construção recuou 2% em 2017 em relação ao outro ano. Você vê, ela recuou ainda. Em vez de melhorar, piorou. Aí o pessoal fala, mas é a crise política, a crise econômica, mas é a mesma coisa. Eu vi um estudo uma vez, uma menininha da China, ela quis mostrar que era possível ela consumir o próprio resíduo dela e fazer o mínimo possível para jogar para o meio ambiente. Parece que foi 2 quilos durante um ano. Ela comia banana, ela cozinhava essa casca da banana, ela fazia alguma coisa e foi fazendo. Ou secava ela, ou deixava secar para fazer o esterco e não gerar resíduo. Então, se você for ver, você consegue aproveitar todo o resíduo. Eu vi um amigo meu, pegou a água da calha, de chuva do telhado, jogou no riozinho. O riozinho, ele fez um projetinho legal. O riozinho, ele pôs peixe, aí ele jogava ração para o peixe comia, defecava, o resíduo do peixe que caía tudo numa grelha, ele punha num canteiro que ele adubava a horta que produzia alface para ele. E ele fazia um ciclo assim. E aí aquela água que passava, ia uma bombinha trazia ela de volta. Então ele tinha uma caixa reserva, essa caixa ia passando, quando chovia de novo essa caixa enchia. Ele fez um projeto quase que sustentável. Quase totalmente sustentável. É legal, quer dizer, existem ideias. Eu, por exemplo, falo que se eu tivesse o poder de ser prefeito ou ser o governador, eu fazia para uma cidade grande que nem São Paulo, falasse assim, ó, é o seguinte, você vai ter aqui um desconto no teu IPTU se você puser 2 caixas de 3 mil litros na tua casa para coletar toda a água de chuva. Porque o que acontece nessa cidade? Não tem infiltração de terra, quando chove vai toda a água para um lugar só, causa enchente, aquele mundo de coisa. Agora, se cada um coletar, porque a chuva, existem chuvas até maiores, mas em média não enche uma caixa de 3 mil litros. Então, ele faz um reservatório, depois ele joga, se ele não quiser usar, ele joga devagar
não vai dar enchente. Ou ele usa essa água. Então, você vai ter um desconto, mas ter essa obrigatoriedade de ter essa caixa lá, para poder diminuir. Porque você imagina São Paulo, Ribeirão Preto, chove, vai tudo para aquele rio lá, não tem para onde ir, lota, né? Olha os tipos de resíduo. Nós falamos lá atrás, resíduo reciclável, ó, que pode ser cimento, concreto, britas, areia, tudo isso aqui pode ser reciclado. O cimento está lá, moe ele, você faz um enchimento para outro cimento, né? Você pode fazer uma calçada, você pode aproveitar. O concreto também, as pedras, areia. Ó, reciclados para outra destinação, ó, plástico, papéis, vidro, madeira, gesso também. Tudo é reciclável. Resíduo não reciclável, óleo de máquina. Isso daqui, assim, eu coloquei como não reciclável, mas assim, ele não é mais difícil. Mas existem as firmas que filtra, separa, porque você pega um óleo de motor, ele tem seus aditivos, fala, bom, preciso trocar o óleo do motor do carro que venceu. Ele já acabou aqueles aditivos dele. Porque o óleo não, o óleo é vegetal ou mineral e está lá. Você filtrou, passou no filtro pressa, o óleo continua, põe o aditivo de novo e vai. Então ele pode ser reutilizado. Agora não, você vai nos postos, joga tudo fora, né? Vai tudo para o esgoto, ou então nem o queima para poluir, né? Mas já estão pegando já, né? Esse resíduo perigoso aqui, tinta, solvente e cola, além de poluir com o próprio gás dele, o próprio gás que ele solta, ele vai no solo e penetra, aquilo vai, né? Então... vai pro lençol. Vai pro lençol. Bom, essas aqui são uma classificações dos resíduos sólidos da construção civil. Existem 4 tipos de classificação, A, B, C e D. Aí, ó, resíduos reutilizáveis. É aquilo que eu falei, ó, tijolo, bloco, telhas, placa, revestimento, argamassa, concreto. Os resíduos recicláveis. Plástico, papel, papelão, metais, vidro, madeira, embalagem, latas e etc. São resíduos para os quais foram desenvolvidas tecnologia ou aplicações economicamente viáveis, que permitam sua reciclagem ou recuperação. Exemplo, lixa, massa de vidro. Então, você fala, bom, essa lixa não funciona mais. Mas você faz, existem firmas que raspam aqueles grãos que tem, ou grãos de areia, ou grãos de ferro, de metal, ou de tungstênio. Então, nesse raspa aqui, ele recupera e vai de novo, e cola de novo na lixa, porque a lixa é uma lona, um tecido forte colado com abrasivo para ser lixa. E depois tem essa outra classe aqui, que são os resíduos perigosos que acontece, ó. É tinta, solvente, óleo. Isso aqui, além de prejudicar a saúde, ele mata animais. Você imagina um rio cheio de peixe entrando um resíduo de tinta, que tem determinados metais pesados ali contaminando, além de tirar todo o oxigênio da água, né? São 4 classes, A, B e C, D, que é aquela que eu falei lá atrás. Aí depois tem a resolução, que é da CONAMA 307, que explica o que é cada classe dessa. Você vê, blocos, tubos, meios fios, tudo isso aqui causa uma pontinha de resíduo. Sobra um pouquinho aqui, sobra um pouquinho ali e vai poluindo, né? Argamassa. Então, você começa a olhar os caminhões que levam. Você vai perto de um lixão desse, do lugar que leva resíduo, você vê o que entra todo dia de lixo lá. Dessa classificação, depois aqui tem a legislação, né, que cada gerador de resíduo devia ter, ó, prioritário, o não geração de resíduos secundariamente, redução de resíduo, utilização e reciclagem. Então, deveria ter esse esquema. Olha, você tem que fazer, não gerar, mas se você gerar, você tem que reduzir esse que você gera. Se você reduziu, ainda você tem que procurar reciclar ele ou reutilizar. Mas se você não consegue reciclar e utilizar, você tem que tratar ele para mandar. Então, eu trabalhei numa empresa aí que tratava, a água poluía, tratava e podia soltar. Ela entrava com 780, 800 dBO de oxigênio, demanda
bioquímica de oxigênio, e a cetese exigir para soltar no rio 50. Então você trata ele, joga, ela volta a ser natural, vai para de novo, segue o fluxo. Agora o problema é assim, quando você não pode fazer nada ou não quer fazer nada, joga do jeito que ela está, quer dizer, aí que é o ruim, né? Que é o caso que eu falei do óleo da cozinha. Aí tem essa legislação ambiental, que é o Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. Aqui tem todos os detalhamentos, né? Não tem... O brasileiro não pode reclamar que não tem. O que ele precisar, só basta querer fazer. Olha, as normas técnicas, você pegar a BNT 15112, a 15113 e a 15114, todas elas têm diretrizes. Essa é para implantação, operação de áreas de transbordo, essa outra implantação e operação de aterros de resíduos, essa outra implantação e operação de áreas de reciclagem. Então, tem tudo, é só querer. Essa 15115 é os agregados, né, reciclados de resíduos sólidos. A 15116 é os agregados de resíduos sólidos da construção em pavimentação. Aqui execução de camadas de pavimentação, isso aqui em pavimentação e preparo de concreto sem função estrutural. Então, falta fiscalização, falta consciência, porque se o brasileiro não tem consciência, ele vai poluir. Mas se não tem fiscalização, ele fala, bom, para mim tanto faz eu jogar ali, jogar aqui, porque ninguém também está olhando, então fica assim. Tem gente que sai da cidade, pega o carro e vai jogar o lixo lá na serra, vai lá no canavial, sai para jogar o lixo lá. O gerenciamento de resíduos, ele visa 3 R, que é reutilizar, reciclar e reduzir. Se você estuda um jeito de reutilizar, tem jeito. Se você estuda um jeito de reciclar, para alguém reutilizar, tem jeito. Se você estuda um jeito de reduzir, também, vou diminuir, tem. Por que você precisa, se você fez o projeto da casa e precisa ter um caibro de 5 metros, por que você compra um de 6? Por que você compra, se está marcado 5, você fala, vou comprar um pouco a mais, pode faltar. Não, se está certo, não vai faltar. Aí você corta aquele pedaço e vai para o lixo. Então, o segredo é não gerar resíduo, mas se gerar, reduzir, reutilizar, reciclar, tratar e disponibilizar ele para a natureza. Fatores negativos no resíduo da construção civil. Ó. Baixa qualificação de mão de obra. Quanto mais mal qualificado, para isso tanto faz. Jogar, a lâmpada quebrou, lâmpada de mercúrio, joga lá, joga ali no lixo, vai lá no lixo. Joga na caçamba. Joga na caçamba. Esse óleo aqui, esse veneno, essa lata de veneno aqui, não vou usar, joga lá na caçamba, joga no lixo. Vamos lavar ali no... Antigamente as usinas lavavam os tanques de garapão no rio. Hoje a própria legislação não deixa, mas era jogado, todo esse garapão que você vê jogando aí, era jogado no rio, lavava as coisas. Os agricultores usavam os venenos lá deles, os defensivos agrícolas, as coisas que e eles iam lá para aproveitar a vasilha, lavava no rio. Hoje tem que devolver todas as embalagens agora. Hoje tem que devolver, porque e a tríplice alguém está cumprindo a legislação, mas antes jogava. Você tem que fazer a tríplice lavagem, inutilizar ele e devolver. Outra coisa também que gera, assim, técnica construtiva de pouca tecnologia. Não emprega princípio de racionalização. É aquilo que eu falei para vocês. Você não tem conhecimento de racionalizar, você precisa de um caibro de 5 metros, você compra de 5,5. Você acha que precisa ser, não, é melhor ter mais. Então você sempre fala, eu cobro, eu jogo fora depois. E assim, porque não tem essa consciência. Outra coisa que gera resíduo é no método de transporte de materiais em canteiros de obra. Às vezes é mal transportado, está mal embalado, está num caminhão furado, está sem lona, aquilo vai caindo, vai caindo. Outro dia minha filha quebrou o para-brisa do carro dela, que ela estava atrás de um caminhão, saiu uma pedra do caminhão, saiu uma pedrinha. O caminhão estava transportando umas pedras e tinha furo. Saiu e pegou, imagina a 100 por hora, com a velocidade que pega uma pedra dessa. Opa. Outra coisa aqui. Excesso, existe 2 coisas que bagunçam um local. É pouco espaço ou muito espaço. Quando você tem pouco espaço, você vai montuando. Montou aqui, montou, vira aquela sujeira, mistura tudo.
é tijolo com telha, é com pedra, é com ferro, é com madeira, é com plástico, você não tem onde pôr. Quando você tem muito espaço, aí você esparrama. Aqui põe madeira, aqui põe pedra e fica todo lugar poluindo. Aí vem uma chuva, vem uma coisa e leva tudo embora. As etapas do gerenciamento de um resíduo sólido de construção, eu estou falando de construção civil, que é o volume, mas você pode fazer na tua casa. Onde você está, você pode fazer isso. Na tua escola, no teu ambiente de trabalho, na tua sociedade, onde você estiver. O resíduo na construção civil tem que passar por essas 5 etapas aqui. Não é chegar na última, você tem que primeiro classificar. Olha, isso aqui é madeira, isso aqui é plástico, isso aqui é ferro, isso aqui é tijolo, isso aqui é cerâmica, isso aqui é areia, isso aqui é pedra. Aí você segregou eles, ó, isso aqui eu vou moer, isso aqui eu vou picar, isso aqui eu vou misturar inteiro do jeito que está aqui. Aí você guarda ele em condições adequadas, você não vai pôr na rua para a chuva levar, você guarda ele para ser reutilizado. Aí você vai transportar ele também de forma adequada. Aí você coloca ele, se tiver que fazer um tratamento você faz, ou então você coloca numa destinação final. Então, você acha que todo aquele resíduo que sobra da construção, o tijolo, o reboque, aquelas coisas, se você misturar, você não faz uma carga para fazer um concreto, para fazer uma calçada? Calçada para andar pedestre? Dá para fazer. Não estou falando que tem que fazer uma coluna, que é uma coisa que é estrutural, porque essa coisa estrutural depende, às vezes, de uma resistência mecânica daquele concreto. Mas fazer uma calçada para andar pedestre, sem nível de risco, ou fazer um fechadinho, tampar fazer um galinheiro lá, fechar, impermeabilizar um lugar. Então, tudo isso é possível com aquele resíduo que você tem. Aproveitar. Olha as classificações aqui, ó. Aquilo que eu falei lá atrás das classificações. A classificação A, que é tijolo, telha, areia e outros materiais aí trituráveis que tem. Na classificação B, ó, papel, papelão, plástico e madeira. Classificação C, isopor e outros não recicláveis. Então, esse outro não reciclável, o isopor fala também outros não recicláveis, fala que o isopor não é reciclável. Eu conversei com um fabricante e falou que recicla o isopor. Só que ninguém leva. Você imagina o catador, ele pega um papelão que paga 30 centavos o quilo, o isopor vai pagar 30 centavos o quilo, ele tem que ficar o dia inteiro catando 1 quilo para dar 1 quilo de isopor. Então ele não leva isopor, ninguém quer levar, mas ele é reciclável. Ó, agora esse daqui, ó, tinta, verniz, solventes, isso aqui é perigoso. Você sabe que a tinta, até o próprio pintor, se ele não tiver os seus cuidados, faz mal para a saúde dele. Agora você imagina jogando num rio, que a vaca bebe água, que o peixe está lá dentro, e você come o peixe, então a segregação, ela tem que respeitar sempre as classes de materiais. Então, é como se fosse você entrar na usina de reciclagem de plástico, tá tudo, separa ali tudo. É o plástico colorido, plástico branco, caixa, caixa de motor, caixa de geladeira. Cada um tem um material, um é polipropileno, outro é poliestireno, outro é plástico, não sei, já reutilizado, outro é plástico virgem, plástico primeira vez. Então, tem que fazer isso. Se não fizer... Mas o Brasil tem. Eu conversei uma vez com o cara que implantou a reciclagem de alumínio. Ele foi o primeiro cara que teve essa ideia no Brasil e ele fez um projeto para 10 anos de reciclar de 15% a 20% do alumínio do Brasil. E atingiu em menos de 10 anos 95%. Hoje eu não sei se já chega a 100%, mas 95% do alumínio é reciclado. Porque ele tem preço, valor agregado. Agora, garrafa de vidro nego não quer reciclar, dependendo do plástico também não quer, então é assim, fica... E ó, tem campanha, tem conscientização. Eu conheci tem cidade aí que existe assim uma conscientização e uma obrigação também do próprio Ministério Público. Tem cidade aí que fala assim, olha, todo óleo de cozinha nós temos que reciclar, tem que aproveitar esse óleo de cozinha, óleo de Frangolândia, óleo de pastelaria, óleo de restaurante, óleo de cozinha. Próprio em casa também, né? Das residências. Então, o que fizeram? Promotor, o Ministério Público, todos os órgãos, conscientizou as crianças. Olha,
As escolas falam, ó, todo mundo tem que trazer óleo para cá. Cada litrinho de óleo você vai ganhar 1 ponto na nota. Ou então você vai... E as crianças trazem. E aí passa uma empresa recolhendo. Recolhe, uma cidade de Porto de Monte Alto, ela recolhe aí 40, 50 mil litros por mês de óleo. Quanto sabão e quanta coisa ela pode fazer. Então, aí diz que tem lugar que tem no fórum, nas escolas, na prefeitura, tem os lugares para pôr o óleo descartável. Então, e funciona. Por quê? Porque tem a consciência e tem a lei e a fiscalização. Então funciona e vira o hábito. Eu fui outro dia numa cidade que chama Descalvado. Faz 6 anos que eles não usam sacolinha plástica. Quer dizer, a gente não está acostumado com isso, né? A gente usa sacolinha, vai no supermercado, pega a sacolinha. Ele diz que lá já tem essa lei. Põe 2, né? E põe 2. E lá tem essa lei faz 6 anos que eles não usam. É um hábito, não usa. Para eles é natural. E nós, aí a gente, alguns brigam para proibir o canudinho e a sacolinha. É que nem o resíduo, às vezes briga com o canudinho, mas e as outras coisas que estão poluindo, que é muito maior em termos de volume. Olha só o acondicionamento de um resíduo. Olha a situação dessas... Aqui ainda está separado, as caçambas, tudo, mas olha quanto resíduo tem. E o transporte ele teria que ser realizado de acordo com as normas técnicas. Olha, precisa ser, esse daqui tem que ser protegido com plástico, esse daqui tem que ser fechado, não pode vazar. Então deveria ter uma ficha técnica para ser preenchida e autorizado. Alguém controla isso. Há umas considerações finais aqui. Ó. O aproveitamento, a reciclagem, até a redução da produção de resíduos sólidos da construção civil é viável e contribui para o futuro sustentável do mundo. Então, tudo isso aqui contribui. Agora, se tudo isso aqui você deixar, ele vai poluir, ele vai fazendo volume. Não serve para nada isso aqui. Mas se você moer, se você pôr ele de novo na construção, ele serve. Então, eu queria falar para vocês que a construção civil é responsável por 30% a 40% da poluição. E ela tem um custo tremendo, mas é porque... Existe o conhecimento, mas não existe a consciência. Se tivesse a consciência, a gente diminuiria. E isso daí começa em casa. Começa com nossos filhos, começa em casa. Quantas coisas, joga no lixo. Joga no lixo. Então, quem daqui pega, acaba de usar o rolo de papel higiênico, sobe o tubinho de papel higiênico, joga no lixo ou põe no reciclável? Muitos já jogam no lixo ali o tubinho. Sobrou o tubinho, já vai para o lixo. E a garrafa plástica e as coisas, vai jogando. E aí fala assim, eu não vou lavar esse daqui que está sujo, sobrou maionese nesse frasco, ou ketchup, ou sobrou alguma coisa, não vou lavar que vai gastar água e já joga para o lixo, né? Então, essa consciência depende de cada um de nós. Então a gente tenta passar para os filhos. A gente pensa que essa nova geração vai ter essa consciência e vai fazer, vai implantar isso. Mas se a nova geração não fizer, nossos netos estão ferrados. Porque imagine esse volume, 70 milhões de toneladas por ano. Você vê? Vamos supor que se o caminhão levar 10 toneladas, é 7 milhões de caminhões. Você vê todos os carros que transportam São Paulo aí durante um ano andando. Então é muito volume, muito volume. E não tem parada. Daqui a pouco seca o mar, né? Vai sorear o mar de tanto jogar resíduo, né? E não é só para o mar, aqui na cidade você vê, tem lugar aí que você vai tentar fazer alguma coisa, não tá cheio de coisa de resíduo lá enterrado, né? Então eu queria falar isso para vocês, que sirva assim de alerta para todos nós, para reforçar o conhecimento que a gente tem. Mas eu sempre falo que o gerenciamento do resíduo começa na consciência, não é... O conhecimento você precisa ter. Se você for ignorante, você acha que tudo não polui. Mas esse conhecimento, o mínimo, todo mundo tem. E a molecada nova tem isso daí, eles aprendem na escola. Falta às vezes a consciência. E a consciência depende de cada um de nós, é no dia a dia. Muito obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Não precisa falar.